Prepare-se. A partir de agora, você vai dançar. Mova-se com a vibe que vem do céu. FM DJ, santidade é agora. Aê, Rádio Nova Missão e também Rádio Arca da Aliança. Estamos no ar mais uma vez, graças a Deus. Como é que vocês estão, meus amados? Estamos ao vivo também no YouTube e no Facebook. Então corre lá na página FM DJ Oficial, tanto quanto Facebook quanto YouTube. Para você que já está online, já está vendo a nossa convidada de hoje. Para você que está no rádio, aguarda um momentinho, eu vou fazer um suspense aqui. Nós vamos escutar essa track já já, a gente volta. Não sai daí, hein? A fé traduzida em beats. Sua track toca aqui. Programa Freedom, o melhor da música eletrônica. Ele me ouviu e a tempestade então se acalmou. Naquele dia em que gritei, ele me ouviu e a tempestade então se acalmou. Livrou minha alma da morte, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, aqui estou. Livrou minha alma da morte, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, aqui estou. Aleluia, transformou meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Aleluia, transformou meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Naquele dia em que gritei, ele me ouviu e a tempestade então se acalmou. Naquele dia em que gritei, ele me ouviu e a tempestade então se acalmou. Livrou minha alma da morte, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, aqui estou. Livrou minha alma da morte, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, aqui estou. Aleluia, transformou meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Aleluia, transformou meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Eu não vou parar, não vou parar de cantar. Eu não vou parar, não vou parar de dançar. Aleluia, transformou meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento. Aleluia, transformou meu lamento. Aleluia, em dança de avivamento.
ouvindo o programa Freedom com FM DJ. Alegria e ousadia é a nossa sintonia. Voltamos, graças a Deus, para você que está aí nos escutando na Rádio Nova Missão e também na Rádio Arca da Aliança. Pode mandar um WhatsApp para mim ou deixar recado em ambos os aplicativos da rádio. Quem sabe fazer a pergunta para a nossa convidada de hoje, que não é nada mais e nada menos do que Thalita Fernandes. Seja muito bem-vinda, amada. Muito obrigada, é um grande prazer estar aqui. Olá a todos os ouvintes. Estou muito feliz em estar aqui e ser a convidada deste programa aqui. Então, antes de iniciarmos, então, eu vou passar para você o meu WhatsApp, para você que tem um aplicativo tanto da Rádio Nova Missão quanto da Rádio Arca da Aliança, tem ali os recadinhos, pode mandar que a gente vai ficar de olho. Também temos as redes sociais da Rádio Arca da Aliança e Nova Missão Web Rádio. Pode mandar lá para nós que a gente vai fazer a maior questão de respondê-los. A Thalita também vai ficar ligadinha nas nossas redes sociais. Se a gente puder já responder, a gente responde, né? Ela que foi indicada. E, bom, vamos, né? Não vamos dar spoiler. Daqui a pouco a gente fala, né? O meu WhatsApp é 479-8821-9706. Você pode mandar um WhatsApp aí para mim, fazendo pergunta para a Thalita, né? Da onde que ela é e tudo mais. A gente vai conversando, perguntando sobre as redes sociais dela. No final, ela vai revelar isso tudo para você. Amém? Então, vamos lá. Antes de falarmos do Ministério Thalita Fernandes, fala um pouquinho sobre você, da sua família, de onde você veio. Bem, eu sou natural de São Bento do Sul, né, norte catarinense, Planalto Norte. Eu tenho 25 anos e moro de São Bento do Sul desde que eu nasci, né? A minha infância, eu convivi com a minha avó, com a minha mãe, né? Não tenho pai presente. E desde a minha infância eu nunca fui muito ligada assim, à igreja, né? Fiz a catequese e tudo mais, né? Eucaristia, crisma. Mas na minha infância já tive contato com a música, né? Desde que eu me conheço por gente, eu tinha interesse já em aprender a cantar, em tocar violão, guitarra, né? Porque eu gosto muito de rock desde criança. E já tinha interesse. Porém, por ser de uma família mais humilde, mais simples, eu não tinha a oportunidade, né, de começar a tocar os instrumentos, de fazer aula. Então, foi com 12 anos, aproximadamente, que eu tive contato na música com o trompete. Eu acabei ingressando na banda marcial da escola que eu estudava, né? O trompete já era um instrumento que eu tive um pouquinho mais de proximidade por conta de um tio meu que também tocou. Então, eu acabei escolhendo o trompete para tocar na banda marcial. E foi ali que eu comecei mesmo a minha relação com a música, né? E no trompete eu durei pouquíssimo tempo, né? Logo, uns 4 meses depois, meu professor já indicou uma bolsa de estudos para mim, na escola de música aqui da cidade, aqui de São Bento, só que para tocar trompa. Trompa é um instrumento não tão conhecido assim como o trompete, que é um pouco mais comum, né? E eu acabei aceitando, tinha 12 anos e já comecei ali a tocar trompa. E toco até hoje, em orquestras, em bandas sinfônicas. Então foi assim que eu comecei na música, né? E alguns anos depois, com 16, 15 anos, que eu comecei na igreja. Eu já tinha feito a crisma, mas como a maioria dos jovens que faz a crisma acaba sumindo da igreja, né? Mas um ano depois ali eu tive a oportunidade de começar na igreja, no grupo de jovens aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui de São Bento do Sul, bairro Oxford. E então ali que eu comecei mesmo a minha caminhada na igreja, e como eu já tocava um pouquinho de violão, já cantava assim um pouquinho, então ali que começou mesmo o meu ministério dentro da igreja. Amém. Então, um abraço a toda a paróquia aí também. Eu acho que eu já toquei lá em Oxford, agora eu tô lembrado. Nossa Senhora Aparecida, Sim. Já toquei. Então, um abraço, um beijo a todos, amados. E falando muito de São Bento do Sul, Thalita, me traz boas recordações do Osana Jovem, em 2008. Foi 2008 ou 2007? Agora eu não lembro. Mas que delícia que foi, sabe? Eu digo que foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo, assim, sabe? O amor pessoal com o Espírito Santo, com o Senhor. Até então eu vim de um berço católico também, Thalita, mas eu não tinha tido aquela experiência ainda. Eu vim de um berço católico, entendeu? Mas eu não tinha tido essa experiência ainda. E fui nesse Osana Jovem em 2007, agora eu lembrei. Em 2008 fui em Jaraguá, em 2007 foi em São Bento do Sul. Nossa, que lindo que foi. Eu chorava, eu sempre fui grandão, né? Eu tenho 1,82 m, naquela época eu já tinha 1,80 m. E eu chorava, e tinha um amigo meu que tinha 1,60 m. Aí eu ficava no braço do cara, meu Deus, mas chorei. Olha, ficou muita lágrima ali no ombro dele. E é uma terra abençoada.
São Bento é uma terra abençoada. Mas me diz aí, Thalita, ó, ela falando que veio do rock, né? Conhece Rosa de Saron, né? Já deve ter curtido muito. Com certeza. Não, uma das grandes inspirações, né? O roqueiro que é católico, que não conhece, o Rosa de Saron não é roqueiro católico, não. Não, já curti muito. The Flanders, Beatrix, Rosa de Saron, quem mais? Até eu tô olhando aqui os álbuns que eu tenho aqui, quem mais que eu tenho aqui? Anjo Sudário. Cerimônia. Você conheceu o Anjo Sudário? Esse eu não conheci, não cheguei a conhecer, não. É uma vertente um pouco mais punk, sabe? Eu não sei se ainda tem, mas Anjo Sudário, eu tenho bastante álbuns aqui. Já revelei algum desses álbuns para vocês aí, rádio ouvintes. E me diz uma coisa, Thalita. Agora você falando que era roqueira na época de adolescência, como é que foi assim entrar no trompete, na trompa, porque daí já é algo mais clássico, né? Qual que era a tua vertente do rock e como que foi adentrar assim nesse instrumento de sopro, assim? Então, desde criança eu já tinha meu contato com rock, né? E como eu comentei, tem um tio meu que ele tocava trompete. Então, quando eu era criança, eu olhava, ele deixava o instrumento em casa, às vezes eu olhava aquele instrumento e queria brincar, né? Queria tirar um sonzinho ali. Então, foi ali que comecei a ter um pouquinho de interesse. E na banda marcial, né? A banda de marcha, no caso, que a gente costuma ver nos desfiles cívicos, né? As músicas não eram tão clássicas, né? Assim como a gente ouve, né? Eram músicas, às vezes o professor pegava uma música um pouco mais pop, até mesmo rock, e colocava ali para a formação de música de instrumento de metais, né? Pronto. Então isso me chamou muita atenção. Então eu acabei, como eu tive esse contato com o trompete já na infância, né? Que eu olhava o instrumento e me sentia, né, instigada a descobrir como é que tirava o som do trompete e tudo mais. Então ali já tive um pouquinho de interesse, né? Apesar de gostar muito de rock, eu tive um pouquinho de interesse também em descobrir como é que era esse mundo da música, no caso, nos instrumentos de metais. Olha que e enriquece, né, Thalita? Porque quando a gente sai um pouquinho da nossa vertente, enriquece. Eu falo por mim, porque quando eu trabalhava eu trabalhava no teatro, né? Teatro Juarez Machado, aqui em Joinville, e tinha muito, ainda tem um evento chamado Pianístico, não sei se você já ouviu falar, e vem pianistas do Brasil e do mundo inteiro, e ouvindo aquilo ali eu não achei que ia gostar tanto, sabe? Eu não estava entendendo muita coisa, para falar a verdade. O 3x3 não é muito... 3x3 não é muito... O meu é 4x4 mesmo, né? Fica naquele quadradinho ali. Mas me apaixonei, assim, eu gostei demais da sonoridade, sabe? Era uma riqueza tremenda que me deu uma vontade imensa de produzir. E dali em diante eu fiquei mais viciado na produção. Então, isso enriquece, não escutar somente as nossas vertentes, mas outros estilos musicais também. E me diz aí, como é que foi então voltar? Você disse que teve um tempo que ficou afastada, como todo adolescente, né? Depois da crisma, esquece, né? Ah, não tem mais igreja, acabou na crisma. Como é que foi o teu chamado a voltar a tocar na igreja? Então, na verdade, com o meu contato com a igreja mesmo, né, na infância, na adolescência, foi exatamente somente a catequese, né? E eu com Deus, assim, eu não tinha relação alguma, eu nem tinha interesse, né? O meu coração era fechado completamente para a graça de Deus. Então, por isso que eu fiz a crisma e saí da igreja, né? Porque o meu coração não estava aberto e eu nem queria viver, não tinha interesse algum. Eu sempre fui, desde criança, eu gostava de ciências, de astronomia, astrofísica, então eu sempre fui dessa área, assim, um pouco mais científica, então meu coração não estava muito aberto para a questão de religião. Mas na adolescência, não vou lembrar agora exatamente o ano, eu tive um momento depressivo, né? E assim que eu mudei de escola, em 2011, se eu não estou enganada, eu saí de uma escola e fui para outra, então eu perdi completamente o contato com os meus amigos. Naquela época não era tão fácil como hoje em dia, de ter o WhatsApp ali e tudo mais, o contato, né? E eu lembro que aquela época migrou do Orkut para o Facebook, então eu tinha perdido completamente o contato com os meus amigos que eu tinha desde a infância na outra escola, né? Então foi um período muito difícil para mim, assim, depressivo, e eu não tinha amigos. E eu já tinha recebido convites para participar do grupo de jovens aqui na paróquia, mas como eu falei, eu não tinha interesse algum, então eu sempre recusava. Até o momento que uma prima minha me chamou para participar do encontro do grupo de jovens, do grupo Mojox, que significa Movimento Jovem de Oxford, aqui da paróquia. Aí eu pensei, bem, eu não saio fim de semana, fico só em casa, não tenho amizade, então lá é um lugar que possivelmente vou conhecer mais pessoas e ter amizades, né? Mas eu vim somente com esse interesse, de conhecer pessoas, de ter amizades novas, né? Em nenhum momento eu estava interessada em Deus em si.
E é engraçado que no primeiro encontro que eu participei do Mojox, foi em fevereiro de 2012, no primeiro encontro, sem eu conhecer as pessoas que estavam ali, às vezes algumas pessoas eu conhecia de vista por frequentar a mesma escola, mas uma menina chegou para mim e perguntou: tu toca violão, né? Eu me assustei porque eu não conhecia ela, não fazia ideia de como ela me conhecia, de como sabia disso. Eu falei: sim, eu toco violão, eu toco guitarra. E ela já me chamou para tocar no Ministério do Grupo de Jovens. E, bem, como eu estava aprendendo a tocar guitarra naquela época, comecei a fazer aula, eu pensei, é um lugar onde eu posso praticar, né? Não ficar só na aula, então eu aceitei na hora, assim, sabe? E depois eu fiquei pensando, caramba, eu não sei se eu vou gostar, né? Porque ia na missa, achava chato, né? Não compreendia a missa, então eu achava chato. Eu pensei, caramba, onde é que eu fui me meter, né? Eu, roqueira, vou tocar na igreja. Mas como eu tinha dito sim, aí eu acabei ficando. E foi engraçado que... Aí esse foi o primeiro encontro, recebi o convite. E nesse primeiro encontro, eles faziam um esquema assim de... para colocar as pessoas mais próximas da coordenação, de estar sempre ajudando. Então, eles faziam o aprendiz, né? Que eram os jovens que se responsabilizavam ali de fazer o encontro, de organizar. Uma função, vou fazer a oração inicial, né? Vou fazer esse momento, o testemunho vai ser com pessoa tal. E eu só olhando sem entender nada, até que perguntaram para mim: vai fazer o quê? Aí eu, caramba, aí eu disse: eu vou fazer uma música. Eu lembro que o tema era recomeçar. E eu falei aquilo e eu me assustei. Caramba, o que eu fiz, né? Me comprometi a fazer uma música. Aí eu cheguei em casa, peguei o violão ali e fiz a música. Foi a primeira música que eu fiz, no caso, religiosa, né? Foi a primeira vez que eu compus. Eu já escrevia músicas antes, né? Mas músicas seculares. E eu lembro que a experiência que eu tinha ao escrever músicas seculares, elas sempre demoravam para sair pronta. Demoravam uns 2 dias, uma semana, um mês. Mas eu nunca tinha feito uma música tão rápido como naquele dia em que eu me propus fazer a música para o encontro do grupo de jovens. Então, no dia seguinte, cheguei na reunião e falei: tá aqui a música, né? O tema é recomeçar. Infelizmente, eu não tenho mais ela, acabei perdendo a letra e a melodia, tenho bem pouco na mente. E aí que comecei, então, e tive minha experiência no mesmo ano com Jesus, né? Tive uma experiência profunda que mudou meu coração. Então, deixei aquela vida velha para trás, né? Vida enfim, de pecado, e deixei meu coração aberto para a graça de Deus agir e operar através de mim também. Que legal. Será que ninguém tem essa música, Thalita? Olha, eu acredito que não lembro de alguém ter gravado no dia. Eu lembro que um tempo depois até parei um pouquinho, assim, tentei lembrar a letra, né, tudo mais, mas é difícil lembrar por inteira, assim, sabe? Realmente não consigo me recordar. E teve um episódio que, na minha vida, que foi um pouquinho depois, em que eu escrevia muitas músicas. Eu pegava o violão e saía a música. Só que depois de um tempo, eu acabei olhando assim, eu percebi que era coisa humana, sabe? E eu chegava ali, colocava a letra e saía a música, sabe? Então eu falei para Deus: pô, não tá legal. Eu quero que seja algo de Deus, que seja uma inspiração divina e não algo completamente humano. Então, teve um episódio que eu acabei olhando para aquela caixinha cheia de música, que tinha as músicas que eu tinha composto depois de ter me convertido, né? Mas também tinha as músicas que eu escrevi antes mesmo da minha conversão, e eu acabei queimando. Falei para Deus: se é de Deus, as músicas que eu escrevi vão surgir novamente. Deus vai me colocar, vai me confiar novamente. Então, nesse episódio que eu acabei perdendo também a letra e tudo mais, das canções, das composições que eu havia feito. Literalmente você recomeçou, então, né, Thalita? Sim, recomecei. Nossa, tremenda coragem, né? Tremenda coragem, porque a gente... isso que ela está falando, amados, assim, ó, para resumir, né, Thalita? A gente canta, a gente compõe aquilo que a gente vive, né? Aquilo que a gente tem experiência na vida. E eu não tive essa experiência de compor fora da minha conversão, assim, sabe, Thalita? Mas eu imagino, assim, que foi um desafio tremendo para você. Imagina, querendo ou não, uma inspiração daquilo que você gosta, daquela experiência, seja fora da igreja, né? Mas mesmo sabendo, né, da certeza que era uma vida de pecado, como você mesmo estava falando, foi uma tremenda coragem que você teve.
de tomar, não, vou recomeçar, eu só vou tocar a música que Deus escrever para mim, não a que sair de mim, mas que Deus Sim. escrever para mim. Tremenda coragem, Thalita, parabéns, que Deus abençoe. E como é que Amém. foi esse teu processo, assim? Acredito, né, você falou assim por cima, mas esse teu processo de conversão, assim, não foi de um dia para o outro, né? Foi árduo, assim, ou você simplesmente, não, realmente, né, de um dia para o outro, assim, de um sábado para o outro, aconteceu, não, me decidi, aqui é o meu lugar. Porque você veio de uma época de depressão, você estava falando, né? E dependendo Sim, da vertente do rock que escuta, acho que afunda ainda mais, né? Conta um com pouquinho esse certeza. processo de conversão para nós, assim. Então, como eu comentei, comecei no ano de 2012 na igreja, né? Apenas com o interesse de fazer amizades e tudo mais. Só que, como eu estava sempre ali inserida na missa, eu lembro que eu tocava na missa com camisa de banda de rock, às vezes ficava dedilhando música, né, secular ali, enquanto o padre estava na homilia. Então, essa era a minha mentalidade na época. E o grupo de jovens aqui que eu participava, o Mojoc, sempre fazia retiros espirituais no mês de julho. Então, como eu estava tocando no Ministério de Música, logo eles começaram a se preparar para o retiro, fazer as orações, né, tudo mais, intercessão, reunião, e eu comecei a participar. Meu coração completamente bloqueado, completamente fechado. Aí eu lembro que falaram para mim, no retiro você não vai participar, não vai tocar, no caso, não vai servir nos momentos que forem espirituais, só vai tocar quando for animação, né? Quando for animação, eu ia subir no palco, tocar guitarra ali, mas nos demais momentos eu ia participar como cursista mesmo, para viver, né, o retiro. Aí teve um momento que foi no dia, não vou lembrar, enfim, o dia, mas no sábado à tarde, às 3 horas da tarde, exatamente. Eu lembro que nós fomos para a capela e o Santíssimo estava exposto. E eu não acreditava na Eucaristia, né? Eu vinha dessa vertente assim, de não acreditar em nada da Igreja Católica, né? E teve um momento com o Santíssimo Sacramento em que todos foram lá, encostaram no ostensório e tudo mais, e eu ficava, o que está acontecendo, né? E eu falei para mim, eu não vou, porque eu não acredito, né? Um pedaço de pão ali, eu não vou, pronto. E fiquei ali sentado, encostado na parede. Aí todos os cortistas que participaram daquele momento já tinham ido, até que um servo começou a falar, né? E neste momento ele falava coisas que só eu saberia. Ninguém mais ali iria saber porque eu não tinha partilhado com ninguém. E me chamou, né? Não com um nome assim, né? Mas falou, venha até Jesus. E eu, para não ficar com vergonha, porque todo mundo tinha ido ou não, para ninguém saber que era de mim que estava falando, eu acabei indo. E neste momento, eu não posso explicar em palavras, né? Porque foi algo sobrenatural, foi divino, né? O que eu vivi ali, mas naquele momento eu conheci Jesus Cristo, através da Eucaristia. Então, ali meu coração foi impactado, foi impactado. Eu falei, caramba, eu neguei Jesus todo esse tempo, ele existe, né? Ele ressuscitou, ele está vivo, ele está aqui. Então, nesse momento, foi um momento impactante. E ali já comecei a mudar um pouquinho as minhas atitudes, renunciei muita coisa, né, do que eu vivia antes, e aos pouquinhos eu fui mudando a minha mentalidade. Como eu não conhecia nada da Igreja Católica e até julgava a igreja, enfim, coisas da igreja para mim foram apresentadas de forma errada, então a Uhum. partir dali eu comecei a estudar. Eu vou ver o que é isso da Igreja Católica, eu vou pesquisar sobre liturgia, por que a missa é assim, o que a igreja fala disso, e a partir desse estudo eu fui convertendo também, mudando o meu pensamento, né? Então foi uma conversão assim, não só no caso do sentimentalismo, de sentir Jesus, de saber que ele vive, mas também no racional, porque como eu já vinha desde criança estudando ciência, um pouquinho mais racional, então eu fui buscar na razão também, né, a verdade. Então a partir dali que foi acontecendo a minha conversão. Foi um período ali de 1 ano e meio, mais ou menos, em que eu fui estudando e compreendendo a verdade através da Igreja Católica. Metanoia, mudança de Sim, mente. exatamente. Foi isso que você sofreu, Thalita. Eu tô arrepiado aqui, sinceramente, vendo você contar. Não sei se dá para ver, mas eu tô arrepiadão aqui. Porque eu sempre fui apaixonado, porque eu sempre vivi assim, sabe, Thalita, muito intensamente a minha vida da juventude, tanto fora quanto dentro da igreja. E acredito que foi isso que você viveu. Eu fui muito baladeiro, sabe? Foi depois da época do rock. Eu não vivia minhas baladas de rock. Eu fui para os shows em covers aqui, enfim, mas a balada mesmo eletrônica e gauchesca, eu entrei para esse mundo também, aquilo me consumiu muito, que eu entrei na vida da embriaguez, da prostituição,
E do consumismo também, né? Quanto dinheiro que eu joguei fora ali, sabe? Tanto para conquistar amigos, assim, sabe? Amigos que depois sumiram quando o meu dinheiro também sumiu, acabou. E dentro da igreja eu vivi isso intensamente, porque daí eu trouxe, porque eu vivi, né? Que nem eu falei, eu vim de berço católico, aí teve esse momento da adolescência, né? Que quem não passou, e depois, né? O voltar, que, como a Thalita falou, levou 1 ano e meio, né? É um processo assim, que não é de um dia para o outro. E que maturidade teve o Mojox, o grupo de jovens, de falar assim, não, aqui, ó, você não vai tocar no momento de espiritualidade, você vai tocar no momento de animação, porque te deram uma responsabilidade na mão, pô, eu tô tocando, eu tô participando, que legal, te faz sentir psicologicamente, inconscientemente, pô, eu faço parte de algo importante. Talvez você não sabia que era tão importante, mas um momento depois, na hora da espiritualidade, esse momento é você com Jesus, eu não quero saber de Jesus, mas ele pegou ali. Não teve, eu tô arrepiado aqui, gente. Tô arrepiado falando. E que sensação maravilhosa deve ter sido, assim. Claro, foi meio doído, por causa a nossa carne ainda quer resistir, né, Thalita? Mas a nossa alma está rejubilando, pô, eu estou respirando de novo, a nossa alma falando, né, clamando, dele que eu vim, esse pedacinho de pão, que nem você estava falando, é dele que eu vim, é para ele que eu quero, é a minha essência. E que bom voltar para a essência de Deus. Bom, a gente então vai começar a falar agora sobre o seu ministério, mas após essa track, vamos tocar uma track agora, e depois dessa track, a Thalita já pode tocar uma música aí acústica mesmo, e fica a sua escolha, Thalita, tá bom? Fica aí com essa track e já a gente volta. Agitando seu fim de tarde. Programa Freedom com FM DJ. Alegria e ousadia é a nossa sintonia. No infinito do meu ser, tento ter o pensamento em você e assim poder realizar os teus sonhos de me santificar. Numa profunda oração, tento encontrar o que você deixou. E no fundo do coração, sentimento em mim brotou. Tento fazer o que me ensinou, pra me preencher somente o Senhor. Então espero ansioso aqui, saber qual caminho devo seguir. Quais serão minhas verdadeiras emoções? Se hoje é aqui que eu vivo, mar de ilusões, a minha alma se fortalecerá quando a ti eu encontrar na fase nova da minha vida. Alguém aqui vem me buscar e nesse mar não vou me afogar. O futuro está a me esperar, porque aqui é o meu lugar. Confesso que eu não encontrei qual o sentido da minha vocação. Com dúvidas e realizações, mergulho fundo em meio às emoções. Quais serão minhas verdadeiras emoções? Se hoje é aqui que eu vivo, no mar de ilusões, a minha alma se fortalecerá quando a ti eu encontrar na fase nova da minha vida. Você está ouvindo o programa Freedom. Tantos caminhos pra seguir, mas Deus indicou a direção. Ele é o próprio caminho pra conseguir a salvação. Ele é o Pai, cê não ouviu, foi o que ele revelou.
acreditou naquele que ele enviou para inflamar nossos corações. Mas você sabe o que fazer. A verdade está diante de você. Escala a luz do amor de Deus. Sei que tudo posso, mas em tudo me convém para estar em Deus. Escala a luz do quarto e a vida eterna conquistar para estar em Deus. Muitos caminhos para seguir, mas Deus indicou a direção. Ele é o próprio caminho para conseguir a salvação. Ele é o vai ser não por mim, foi o que ele revelou. Sua palavra me dá. Não acreditou naquele que ele enviou para inflamar nossos corações. Mas você sabe o que fazer. A verdade está diante de você. Buscar as coisas mal e encontrar o amor de Deus. Sei que tudo posso, mas em tudo me convém para estar em Deus. Buscar as coisas do alto e a vida eterna conquistar para estar em Deus. Os caminhos para seguir. Buscai as coisas do alto, é isso aí, mas Deus mostrou a direção, te mostrou a direção, né, Thalita? Graças a Deus. Sim. Você viu que história linda, né? E foi inspirado, chegou a conhecer o Padre Léo, não? Não, infelizmente não. Infelizmente não. Ele lançou um livro, né? Um testemunho dele enquanto estava no hospital, né? Buscai as coisas do alto. Livro fascinante. Recomendo, super recomendo. Acho que a Canção Nova tá... acho que relançou as edições, né, do Buscar as Coisas do Alto. Então, agora falando sobre o seu ministério, assim, né? Como é que começou o ministério Thalita Fernandes? Então, eu comecei tocando na igreja com um grupo de jovens, como já comentei, e a gente era conhecido como... Foi saindo pessoas, né? Tinha bastante pessoas tocando e cantando no ministério do grupo de jovens. Aí foi saindo pessoas e a gente começou a tocar fora do grupo de jovens, né? Tocar em retiros, né? E tudo mais. E a gente era conhecido como Ministério do Mojox, uma banda do Mojox. Aí, no momento, 2013, se eu não me engano, eu acabei falando para o pessoal, a gente precisa rezar, colocar em oração o que Deus quer para a gente, porque eu vejo que não é só para tocar no grupo de jovens, tocar sábado à noite, na missa, às vezes, e acabou. Eu sinto que Deus nos chama para algo a mais. Então, nisso a gente começou a rezar para buscar um nome para o ministério. E foi nesse período, a gente teve outros nomes também, mas Deus tocou muito forte no meu coração o nome Santa Canção. Então, ali a gente começou com o Ministério Santa Canção, que eu participo até hoje, né? O Ministério Santa Canção. E sempre fui Ministério Santa Canção, sempre fui Ministério Santa Canção. Porém, antes mesmo da pandemia ali, a gente estava um pouquinho parado. E todo ministério tem aquele momento que não vinga, que não vai para frente, né? Infelizmente, todo ministério passa por isso. Então, é um processo de crescimento também, tanto do ministério, né, como um só, mas como também pessoal para cada integrante. E aí eu comecei a me perguntar se era isso mesmo que Deus queria para mim, né? Se era viver um ministério, né? Porque a gente estava parado praticamente e não vingava. E no momento de oração que a gente esteve juntos ali diante do Santíssimo,
Deus nos revelou muitas coisas, que ele ainda queria que o Santa Canção continuasse, que ele queria algo a mais para o Santa Canção, né? Porém, mesmo após esse momento, não vingou. Aí veio a pandemia. A gente estava naquele momento, assim, bacana, que a gente começou a compor junto, tocar fora também, um momento muito bacana de missão, mas depois veio a pandemia e parou com tudo. E neste momento eu voltei a me perguntar, né? E eu tinha uma dor no coração de deixar o Santa Canção de lado e seguir sozinha, né? Então eu comecei a rezar, comecei a clamar a Deus para que ele me revelasse, para que ele me falasse o que ele queria, né? E então Deus me mostrou, independente se fosse Santa Canção ou se fosse sozinha, ele me queria, né, na música, evangelizando através da música. E então eu coloquei nas mãos de Deus e falei, eu sabia que Deus ia providenciar tudo. Então foi no ano passado que eu tive uma visualização maior, assim, do meu ministério, do meu serviço. Independente de ser Santa Canção, de estar com Santa Canção ou sozinha, né, ministrando sozinha, que era a minha missão era a música. Então, aí veio o Festival Vem. Logo após esse momento, assim, que eu tive de refletir bastante sobre isso, veio o Festival Vem. E eu vi lá a divulgação e tudo mais, e pensei, poxa, será que é para mim? Né? Porque eu sempre me via como o Ministério Santa Canção, eu e mais meus irmãos de ministério, né? Nunca pensei em me lançar em algo assim sozinho. Aí logo eu desisti da ideia, porque no mesmo momento que eu fiquei sabendo do Vem, era um momento muito complicado em que eu havia perdido uma pessoa da minha família. Então eu vi a divulgação, pensei assim, mas depois já desisti da ideia. Não era um momento apropriado para que eu me inscrevesse num festival de música católica, enfim, né? De uma proporção tão grande assim. Então eu acabei pensando, não é o momento, meu coração não está bem para isso, então apenas divulguei para outros músicos também aqui da região, para que eles pudessem participar. Só que Deus foi tão claro no meu coração, e ele falou muito forte, que eu deveria me inscrever. Aí eu fiquei relutando, porque eu não queria, né? Não estava num momento muito fácil, eu tinha acabado de perder, fazia dias assim que eu tinha perdido a pessoa da minha família, mas como Deus falou muito forte, meu coração queimou por isso, então eu pensei, não, vou me inscrever. E na hora da inscrição para o Festival Vem, eu ia escrever uma música que eu tinha acabado de fazer, que era uma música devocional ao Sagrado Coração de Jesus. E novamente, Deus falou, não é essa música, é a música Pelo Poder do Homem. E essa música Pelo Poder do Homem eu tinha composto ela em 2014, fazia anos já, né? Uma música que aqui na região ela é bastante conhecida, de tanto tempo que eu já tinha feito. Aí eu pensei, poxa, mas uma música tão velha, né, entre aspas, assim, mas eu ouvi a voz de Deus, então eu vou obedecer. Então eu acabei me inscrevendo e coloquei na inscrição a música Pelo Poder do Homem. E mesmo com a voz de Deus falando no meu coração de que deveria me inscrever, que deveria ser aquela música, eu não tinha noção de que teria chance de ser selecionada para o Vem. Então foi ali, no momento em que me ligaram da TV Evangelizar para anunciar que eu fui selecionada entre 412 inscrições, que eu fui uma das 12 pessoas, foi ali que Thalita Fernandes surgiu, né? No meu coração já tinha, né, a sementinha plantada, mas de assumir mesmo o ministério Thalita Fernandes foi ali que começou tudo. Olha que bacana, Pelo Poder do Homem, forte, né? Essa música você escreveu ela sozinha ou tem participação também do Santa Canção? Foi sozinha. Eu coloquei, né, até nos meus arquivos tem ali Pelo Poder do Homem e Ministério Santa Canção, como se fosse do ministério todo, né? Mas de escrever mesmo é autoria própria, somente eu mesmo sou autora. E hoje o Ministério continua, e como é que está o Mojox? O Ministério continua sendo do grupo de jovens ainda? Não, já naquele período ali, 2014, 2013, 2014, a gente continuava, claro, tocando no grupo de jovens, mas já tinha assumido nossa bandeira, né? Nossa camisa ali do Ministério Santa Canção. A gente começou a tocar em outras paróquias também, e onde precisava a gente estava tocando. Então, desde 2014 que a gente caminha como ministério mesmo, e até hoje a gente está tocando, né, em missas, em encontros, tudo que precisar, a gente está à disposição aí, sempre dizendo sim à vontade de Deus. Olha, que bacana. Legal, então, muito massa. E assim, então, se a gente quiser para algum retiro, se o grupo de jovens ou quiser para algum evento assim, então se chamar Thalita Fernandes é o Ministério Santa Canção que vem junto. Isso, é o Ministério que vem junto.
Bacana, legal. E tem algum projeto assim para lançar músicas novas? Algum projeto? A gente estava falando em off aqui que você está na paróquia, aí, na comunidade, que você está num estúdio mesmo, né? Que produz ali programas de rádio, podcasts e tudo mais. Tem algum projeto assim de programa juntamente contigo ou com o ministério? Algum projeto futuro assim que vocês têm planejado? Só quando acabar a pandemia, nós já temos isso aqui prontinho e só vamos executar. De projetos atualmente que a gente tem, que o Ministério Santa Canção está incluso, no caso, é o podcast, o Pode Crer, né, que acontece aqui na Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Todos os integrantes do Ministério faz parte da equipe, né, que sou eu, o Fábio Kerix, que é o nosso batera do Santa Canção, ele cuida da parte técnica do podcast, né. Aí tem o Adriano, que é o nosso guitarrista, também tá junto, e o Eduardo, que é o nosso baixista. Então, todos as 4 do Santa Canção fazem parte da equipe do Pode Crer, né. E já na pandemia, como eu comentei, que a gente ficou um pouquinho parado ali como ministério mesmo, então a gente acabou assumindo também esse projeto do podcast. De músicas, assim, de algo concreto mesmo, infelizmente, no momento a gente não tem, né? Eu tenho músicas, assim, que são inéditas, né? Que eu compus e ficou um pouquinho na gaveta, né? Mas que a gente tem interesse, sim, em estar lançando aí, jogando para o mundo, para poder tocar cada vez mais os corações dos nossos jovens. Olha que eu dei uma intimada, inclusive foi na Thalita do Marcas da Promessa, no programa, quando ela veio aqui também, nesse mesmo quadro, e surgiu a música Hello, e ela explodiu, tá tocando em Portugal, aí na Europa também, graças a Deus, em inglês. Daqui a pouco tem o lançamento na versão português, e agora eu já vou dar uma intimada, vocês são a nossa testemunha aí, gente, já vou intimar, já, quem sabe, né, o Ministério Santa Canção, a Thalita Fernandes fazendo a voz aí da música do FM DJ, né? Quem sabe, né, Thalita? Quem sabe, se for a verdade de Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. A gente se põe, né? A gente se propõe também. Infelizmente eu não canto, ou felizmente, né? Deus dá o dom para cada um, né? Agora né, vai da gente colocar em prática esses dons. Thalita, tem alguma consideração final? Quer passar as suas redes sociais, contato do Ministério Santa Canção? Sim. O meu Instagram é o Thalita Fernandes Oficial, @ThalitaFernandesOficial, né? Pode estar entrando em contato comigo lá, se precisar. O WhatsApp também para contato é 999924051. Pode mandar um zap lá que a gente está atento a qualquer convite. E o Santa Canção também tem o seu Instagram, que é Santa Cancão Ministério, né? Sem o C cedilha e o acento. Então, @Santa Cancão Ministério. A gente tem tá um pouquinho parado o Instagram, mas a gente tem alguns materiais lá para vocês poderem dar uma olhadinha também. Então, pode mandar um PV lá para a gente, que a gente está atento também aos contatos, né, aos convites aí que a gente precisar. Vamos movimentar, então, as redes sociais. A gente tem YouTube também? YouTube, eu tenho o meu canal pessoal, Thalita Fernandes, que também está um pouquinho parado, né, na correria do dia a dia. Infelizmente, a gente não consegue dar uma atenção maior, mas eu tenho plano, assim, de começar a lançar alguns covers lá, músicas litúrgicas também para Santa Missa, né? Então tá no projeto. Quem quiser se inscrever lá é só pesquisar Thalita Fernandes no YouTube. Amém. A gente estava na torcida aqui, eu e minha família, sabe, Thalita? E a gente não conhecia, tanto a Thalita a gente não conhecia, a gente foi conhecer ali no VEM, né? Nesse festival da TV Evangelizar, e a gente torceu aqui. Que programa legal, né? É o The Voice católico. Muito massa, fizeram Exatamente. Uma baita produção, nada mais do que o Diego Fernandes também, né, apresentando. E então eu recomendo você lá. É só procurar, ainda tá, né, no YouTube. Festival Vem, aí coloca lá Thalita Fernandes, você vai ver ela cantando lá, detonando ali na TV Evangelizar. Que pena que não foi a campeã, a gente torceu, mas não pode ficar falando aqui, né, senão... Mas como é que foi essa projeção, Thalita? Fala para nós como é que foi essa experiência na TV Evangelizar e poder lançar a tua música assim, oficialmente, quase gravar ali, né? Então, como você comentou, né, que não conhecia a Thalita Fernandes ainda, de fato, acho que muitas pessoas não conheciam, porque eu sou ministra da música de paróquia, né? Eu toco na paróquia, toco missa na paróquia, os eventos aqui da região. Então, como eu comentei antes, meu ministério mesmo, como Thalita Fernandes, começou ali, né? Então, eu mesma não acreditei. Quando me ligaram, depois, quando eu, estando lá, olhei toda aquela proporção, né? Aquela produção toda, eu não acreditava. Para mim, até hoje, quando eu olho o vídeo, parece um sonho que eu vivi. E eu não me imaginava lá, porque, né? Música de paróquia, né? Então,
não tinha uma noção assim, de onde eu podia chegar, né? Então fica um testemunho que quando você abre o teu coração, você se coloca à disposição de Deus, Deus te leva para um lugar que você não imagina. E comigo foi assim, de repente estava tocando missa ali, tocava só na região aqui, na paróquia especificamente, de repente estava lá na TV Evangelizar, cantando a minha música para inúmeras pessoas, né? Então, isso é um testemunho, assim, de quando você se coloca à disposição de Deus, quando você diz, faça-se em mim a tua vontade, e Deus te leva para lugares que você nem imagina. E estando lá, como eu comentei, é um sonho, assim, realmente. Eu fui, confesso aqui, com aquele receio, assim, porque eu nunca tinha estado numa TV, seja secular ou católica, né? Então, naquela ansiedade de viver logo o momento, eu confesso que eu estava com receio, assim, de ser algo muito artificial, assim, sabe? Ser só, né, ali na hora da frente da câmera e acabou. Mas foi completamente o contrário, foi algo, assim, de Deus realmente, né? Os 12 candidatos ali estavam numa sintonia, né? Incrível, que a gente tem uma amizade muito forte até hoje, né? Os 12 ali. E viver aquilo com eles foi divino mesmo, foi uma experiência de Deus, e que até hoje me arrepia só de lembrar cada momento que a gente viveu lá, mesmo na frente das câmeras e por trás das câmeras. Deus estava presente e à frente de cada momento que vivemos lá. Amém, por isso que foi um sucesso. Está sendo, né? Vai colher ainda muitos frutos, Thalita, em nome de Jesus. E legal, né? Amém. Foi abrir esses contatos, né? Você abriu muitos contatos importantes ali, legais também para musicalidade, né? Falando mesmo da música. Thalita, muito obrigado, tá? Antes de irmos para o intervalo, gente, dá mais uma palhinha para nós aí, escolhe mais uma música aí e dá esse prazer aí para nós, para tocar ao vivo aqui para nós, Thalita Fernandes, diretamente de São Bento. Essa música ela se chama Na Paz do Senhor, e ela é meio que inédita também, poucas pessoas que ouviram ela. Vamos lá. Na certeza de que sempre está comigo, percorro meus caminhos sem querer. Sua mão está sempre ao meu alcance. É fácil de encontrar se eu me perder. As honras desse mundo não me agradam. Teu infinito amor me satisfaz. Nada me perturba, nada me espanta. Nada me falta, eu tenho a tua paz. Eu vivo na paz do Senhor. Essa paz que o mundo não me dá. Eu vivo na paz do Senhor. Essa paz que o mundo não pode tirar de mim. As honras desse mundo não me agradam. Nada se compara ao seu amor. Teu coração anseia pelo céu. Viver para sempre na paz do Senhor. Eu vivo na paz do Senhor. Essa paz que o mundo não me dá. Eu vivo na paz do Senhor. Essa paz que o mundo não pode tirar de mim. Aê! Agora, muito obrigado, Thalita, pela sua presença, por abrir as portas para nós, para conhecermos maravilhosamente bem. Ó, a Arca da Aliança aí, ó, se liguem, mais uma música, mais uma musicista aí, um ministério, né? Para o Queremos Deus aí, né? Quem sabe já projetando para o ano que vem, né?
Deus abençoe, amada, Deus abençoe sua família, seu ministério, seus projetos, e até mais, se Deus quiser, né? Quem sabe numa collab com a FM DJ, ou quem sabe aqui no nosso estúdio a gente possa fazer essa troca fazer esse feeling, essa troca, né? Eu produzo para vocês e vocês cantam para mim. Com certeza, estou aberta, amei. Muito obrigada, viu, pelo espaço, pela oportunidade. Muito feliz mesmo de estar fazendo parte desse projeto e que Deus abençoe cada vez mais aí. Muito obrigada, viu, de coração. E olha, logo após o intervalo, você vai escutar essa música que ela estava falando aí, Pelo Poder do Homem, música que ela lançou lá, oficialmente, né, Thalita? Lançou lá no VEM, Festival de Música Católica da TV Evangelizar. Música essa que ela falou aqui que já era antiga, mas foi lançada oficialmente ano passado. Beijo no coração, beijo, amada, e até mais, se Deus quiser. Amém. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Desceu de sua glória e assumiu a humanidade. Ele cresceu como um broto na presença de Deus. Não tinha graça ou beleza pra atrair o nosso olhar. Em verdade levou sobre si nossas dores. Carregou em seus ombros o castigo que nos pertencia. Na cruz o amor reinou. Minhas feridas foram curadas através das suas chagas, meus sentimentos transformados pelo poder do homem crucificado. Sentimentos transformados pelo poder do homem crucificado. Minhas feridas foram curadas pelas suas santas chagas. Meus sentimentos transformados ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: essa palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo por onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início que eram os que não tinham fé
e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terceira semana da Páscoa, mais um sábado, dia que consagramos também a Nossa Senhora. Aquela que foi verdadeiramente fiel, 100% fiel. Você viu, muitos deram para trás, achando que ia ser moleza, achando que ia ser tranquilidade. E você viu a testemunha da nossa amada. Não foi assim não, né? A gente tem esse instinto humano de querer voltar para os braços do mundo, quando na verdade é a nossa alma que anseia pela verdadeira vida, os braços de Deus. Muito obrigado, Thalita Fernandes, que Deus abençoe grandemente a sua vida e o seu ministério. Obrigado a você e até sábado que vem com mais programa Freedom. Você ouviu A Fé Traduzida em Beats, programa Freedom, todos os sábados às 17h30.